Você já mentiu para alguém e hoje você tem dificuldade de você se perdoar? Alguém já mentiu para você e isso machucou muito você. Hoje você tem uma dificuldade de confiar ou mesmo de você perdoar as pessoas. O vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre a profundidade. Por que as pessoas mentem? O que acontece? Por que a mentira destrói tanto? E como lidar com essa questão de mentira? Fica com a gente nesse vídeo, tá? Eu quero mostrar aqui algumas coisas que a ciência ela fala sobre a mentira, o que Deus ensina e como você vai vencer essa situação. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Já deixa a tua curtida e já te inscreve no canal se puder. Compartilhe. Quero começar mostrando o versículo que fala da mentira, Mateus 26, 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele mentiu. Não foi uma coisa premeditada. Pedro não era uma pessoa que costumava mentir. Pedro, ele não era uma pessoa, sabe, que mentia assim todo dia, mas sem querer. O medo apareceu, ele nem percebeu uma reação, foi impulsivo. Quando ele está diante ali das pessoas, Jesus preso, e as pessoas começam a dizer: você estava com Jesus, você é discípulo dele. Inconscientemente, o Pedro, ele começa a mentir. O Pedro, ele começa a negar Jesus. Até o momento que cai a ficha: meu Deus, eu errei, meu Deus, e agora o que eu faço? Se arrependeu e o nosso mestre Jesus perdoa ele, coloca ele como líder da igreja. Isso mostra para a gente que existem algumas diferenças de mentira. Diferenças também entre pessoas que acabaram mentindo algum dia. E eu queria falar sobre isso com vocês, queridos. Se você algum dia mentiu, se alguém mentiu para você, eu queria falar segundo o que a ciência fala. A ciência estuda os comportamentos dos seres humanos. E eu queria que você entendesse uma coisa: existem pessoas que elas mentiram, sabe, porque elas não estavam preparadas ou não aprenderam a lidar com as emoções, ainda não são maduras. Existem pessoas que mentem por medo. E existem sim aquelas que são as conhecidas como verdadeiros descarados, que usam da mentira e injustiçam pessoas. Tá? Então eu queria que você entendesse isso. Pessoas, elas às vezes mentem por evitar uma punição, porque acha que vai piorar, acha que a coisa vai se agravar, e às vezes é meio inconsciente, às vezes é consciente, mas às vezes é meio inconsciente. Outras pessoas, elas acabam mentindo para tentar impressionar, para tentar conquistar, para tentar ganhar uma aceitação na sociedade. Sabe, uma aceitação em algum lugar, que a pessoa às vezes se sente inferior ou coisas do tipo. Outras pessoas, elas mentem para proteger alguém, para proteger algo, por chantagem emocional. Mas o pior é quando vira um hábito. Então, assim, é importante você entender que a mentira, ela é sim uma coisa errada em qualquer sentido, mas que em muitos casos não foi porque a pessoa queria trair. Muitos casos não foi porque você mesmo queria mentir. Sabe, às vezes você fala: pastor, eu não aceito mentira, mas não consigo ficar sem mentira, não consigo lidar com certas situações. Então, às vezes você vê que você não aprova, mas é uma coisa que acontece, porque o ser humano, ele quando ele não consegue lidar com uma coisa, ele procura um escape. Isso é inconsciente. Isso é a reação do ser humano. É o mesmo que você pega um gato
tranca ele num lugar, ele vai ter uma reação, sabe? É o mesmo que você tentar botar a mão no pintinho da galinha, ela vai ter uma reação. O ser humano, ele tem reações. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda. Primeiro, se você mentiu para alguém, claro, você tem que pedir perdão. Você mentiu para alguém, você tem que procurar vencer isso. Mas eu queria te ensinar uma coisa. Não te condene. Não te condene porque Cristo não te condenou. Jesus não te condenou. Então você não deve se condenar tipo, eu mereço morrer por causa disso. Não, você deve sim se consertar, você deve sim mudar, mas se perdoe, porque às vezes você fez, ou porque você o aprendeu errado, às vezes você mentiu porque você tentou se escapar, você não sabe, foi uma coisa meio impulsiva, você não soube lidar, talvez isso virou um hábito, você não tinha esse costume. E mesmo que você estava usando disso, aprenda agora a não usar mais isso. Então, aprenda a se perdoar. Agora, se alguém mentiu para você, claro, toda pessoa, ela corre o risco de mentir para você. Então, você não desconfia só de quem mentiu. Claro, se a pessoa mentiu uma vez, você vai ficar atenta, mas se você ficar guardando algum tipo de ressentimento, se você não perdoa, isso não vai prejudicar tanto a ela, mas mais a você. Porque quando nós não perdoamos, isso acaba prejudicando mais a gente, que a gente fica carregando esse negócio, sabe? A gente fica carregando esse ressentimento e é ruim para nós. Então eu aconselho a você, entenda o porquê que aquela pessoa mentiu. Foi por causa de medo, foi reação, sabe? Foi inocência, foi sacanagem mesmo, sabe? Foi o hábito, a pessoa, não sei... Mas perdoe, não guarde, claro, você vai ficar mais atento, sabe? E perdoe, porque Cristo ensinou para a gente, se teu irmão errar contra você, perdoa. Então, perdoe a você, perdoe aos outros. E entendendo isso daqui, o ser humano, quando ele ainda não lidar direito com as situações, com as emoções, é um escape que ele usa de mentira, às vezes de forma inconsciente, de forma inocente, ou de forma mesmo, que é da forma errada mesmo, conscientemente. Então aprenda você a lidar com isso, para você não praticar isso, porque isso destrói relacionamentos, isso destrói o futuro de uma pessoa, perde a credibilidade, perde muita coisa. Eu quero fazer uma oração por você, e eu quero te pedir, se esse vídeo te abençoou, não deixe de deixar a sua curtida, de compartilhar, de deixar o seu pedido nos comentários. Vamos orar. Senhor meu Deus, ajuda essa pessoa que talvez ela não consegue parar de mentir, ou ela foi machucada por uma mentira e não consegue perdoar. Eu peço que o Senhor dê força, dê sabedoria e ajude essa pessoa a vencer, e que ela tenha, meu Deus, a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu recebo. Queridos, que Deus ajude você e que você seja uma pessoa muito abençoada, tá? Fique com Deus em nome de Jesus.